A paz do Senhor Jesus a todos, é uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Temos dia após dia lido juntos, a palavra do Senhor, estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia, iniciamos lá em Gênesis, estamos no primeiro livro das Crônicas e hoje nós vamos ler o capítulo 25. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, Davi estava ali dividindo a função daqueles que serviriam no templo. E hoje nós vamos ver aqui as funções dos cantores em cada um dos seus turnos, capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Gedudum para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacur e José e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Quanto a Gedutum, foram os filhos de Gedutum, Gedalias, Izeri, Jeaías, e Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Gedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel e Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildaute e Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, Gedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente. Assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Izri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azareel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gedalti,
seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª, a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos 12. Então, nós vimos aqui a divisão, que Davi fez dos cantores e dos seus turnos nesse capítulo 25. E vamos prosseguir agora com as funções dos porteiros, no capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebedias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elionai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni, e Rafael, e Obed, e Ezabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos. Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a sorte do norte. E Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. A Supim e Oza a do ocidente, com a porta de Selequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte doutra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita. De Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais Ageliel. Os filhos de Jeieli, Zetão e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Para os Anramitas, para os Izaritas, para os Hebronitas, para os Ozielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram, da banda de Eliezer, Reabia, seu filho, e Isaías, seu filho,
e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, de aquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jaézer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém, irmãos? Terminamos assim a leitura do capítulo 26, com essa divisão aqui do trabalho, da guarda, das portas, dos tesouros, daquilo que era da casa do Senhor e daquilo que era do serviço do rei também. Amém? Vamos encerrando o nosso episódio por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.